Domingo passado falamos sobre os dons espirituais. Qual é a sua parte no reino de Deus? Onde é que você se encaixa na igreja de Jesus? E a pergunta é mais pessoal: onde você se encaixa nessa igreja? Quais são as habilidades? Quais são os dons? Quais são as capacitações que o Espírito Santo te deu? Você tem as colocado em prática? Você tem negligenciado? Você tem dado passos para trás? Você está estagnado? Ou você tem andado? Tem andado de forma ligeira? A 40, 60, 80 por hora? Como é que está o ritmo do seu compromisso assumido com Deus através do batismo? Qual é a sua parte no reino de Deus? Onde é que você se vê nesse projeto de Jesus de Nazaré chamado igreja? Então seja bem-vindo a mais essa semana de reflexão sobre os dons espirituais. E quando a gente abre a Bíblia Sagrada, sobretudo o Novo Testamento, fala sobre 3 categorias diferentes de habilidades e de capacidades únicas que Deus dá para os seus filhos e filhas, que são os dons, que são mencionados em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios 4 e na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Os dons, eles, meus irmãos, não qualificam a qualidade da vida espiritual da gente. Os dons são para o serviço. O que qualifica o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade, é o fruto do Espírito. Uns vão dizer, esse dom aqui é para quem é crentão, para quem tem assim, está assim com Deus. Não, os dons não são para mensurar o quanto você é assim com Deus. O dom, o que qualifica a nossa relação com Deus é o fruto do Espírito. Jesus falou que, portanto, se vocês que são pecadores sabem dar boas dádivas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para falar com Deus, mas sobretudo nós viemos também para ouvir a voz de Deus. Eu espero que você saia daqui nessa noite certo de que você ouviu a voz de Deus. Vamos orar mais uma vez então. Senhor, nós queremos nessa hora pedir que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para a Tua palavra, ministra o nosso coração. Não queremos sair daqui ouvindo voz de homens, mas queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Nos dá instrução e capacidade para isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar então, irmãos, hoje a respeito dos dons de servir. Os dons de servir. Então, eu queria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria de cooperar e que você descobrisse o seu desígnio divino. Como Deus fez você, a sua personalidade, os seus dons espirituais, a sua experiência, a sua educação, o seu treinamento profissional. Como é que Deus preparou você para exercer o ministério que Ele tem para ti? Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo e a Tito, dizendo, cumpra o teu ministério, cumpra a tua vocação. Diz assim, 1 Coríntios 12, Paulo escrevendo sobre os dons espirituais. Quanto aos dons espirituais, não quero que continue confusos. Tem alguém confuso aqui sobre dons espirituais? A palavra de Deus vai trazer essa clareza. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 4, existe tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existe tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial.
A um, o mesmo Espírito dá grande fé, e a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, e a outros a capacidade de profetizar. A outros ele dá a capacidade de discernir, e uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um, outro dá a capacidade de interpretá-las, o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo único Espírito que concede o que deseja cada um. Eu queria conversar especificamente sobre as primeiras partes, a partir do versículo 4. E eu quero recapitular o que falamos no domingo passado, sobre o dom do Espírito Santo. É a própria pessoa dele que nos é dada como o dom máximo. E os dons espirituais são os presentes, são os aditivos, são as ferramentas que Deus nos confere quando Ele nos dá o dom do Espírito Santo. E Ele traz esses presentes adicionais para serem usados. Geralmente, quando a gente recebe um presente, a gente usa. A gente fala assim, nossa, que bom, eu fiquei feliz. Quem que não gosta de ganhar presente, né? Todos nós gostamos de ganhar presente. E aí, quando a gente usa aquele presente, se torna ainda muito mais útil o valor que nós demos para o presente. E quando Deus nos presenteia com algumas habilidades, com alguns dons, Ele quer que nós utilizemos. Ele quer que nós usemos esses dons. Um dom espiritual, meus irmãos, é qualquer habilidade que o Espírito Santo usa para ministrar através de você. Tudo que Deus lhe dá, Ele pode usar para o ministério. Deus não desperdiça nada na vida da gente. Nada é por acaso. Deus tem um ministério significativo, valioso e proposital para fazer através da sua vida, para impactar outras pessoas. Paulo fala dessa unidade na diversidade. Todos são conferidos o mesmo Espírito para um propósito. O que do grego vai falar do charimata, do charisma, que é a mesma raiz da palavra grega para graça. A graça de Deus é derramada sobre nós, através do Espírito Santo, que recebemos o dom do Espírito Santo. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em nós, pela presença do Espírito Santo. E quando nós recebemos esse presente de Deus, Ele traz esses dons espirituais. E nós vamos falar hoje sobre o dom do serviço, o dom espiritual de servir. E são 7 dons para servir, o que nós chamamos de diaconia. Jesus mesmo falou que o Filho do Homem não veio ser diaconado, ele veio diaconar. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em prol desse ministério. Quem é a pessoa que você está servindo hoje, essa semana, que não seja você e a sua família? Quem é a pessoa que você se responsabilizou diante de Deus e diante dela de servir como Jesus nos ordena na sua palavra? Não é opcional. Nós precisamos servir pessoas. A uns Ele deu a capacidade de servir, Jesus servia 12. E desses 12 ele tinha 3 do seu íntimo. Então a gente não pode colocar empecilho para cumprir. Não rola com Jesus. Jesus nos deu tempo, nos deu habilidade, nos deu dom, e nós precisamos aprender a colocar isso a serviço do seu reino. E a forma como nós podemos servir o reino de Deus é servindo pessoas. Não apenas a liturgia, não apenas o culto, não apenas o devocional, mas o que eu faço com o que eu aprendo no culto, o que eu faço com as minhas devocionais, como eu uso isso para a glória de Deus e para abençoar pessoas. A maioria dos serviços de Jesus tinha a ver com pessoas, Jesus servindo pessoas, Jesus ministrava para pessoas, Jesus curava pessoas, Jesus alimentava multidões, Jesus orava com pessoas, Jesus ensinava pessoas, Jesus expulsava demônios, Jesus libertava, Jesus fazia o reino de Deus, Ele diaconava, Ele aproveitava as oportunidades, quando não as tinha, Ele mesmo criava as oportunidades.
E, meus irmãos, um dos serviços que nós podemos perceber nesses 4 textos bíblicos que fala sobre serviço ou sobre o dom do Espírito Santo chamado serviço, existe ali uma ramificação de que tipo de serviço? Primeiro que eu gostaria de destacar é a misericórdia. Esse é um tema tão relevante que Jesus fez destaque nominalmente no seu Sermão do Monte, como sendo uma das 8 características indispensáveis de um seguidor de Jesus, a misericórdia. Você é misericordioso ou é vingativo? Você é uma pessoa compassiva ou uma pessoa impaciente? E nós precisamos ser sinceros, Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Na Bíblia, a palavra misericórdia aparece 201 vezes. Mas há muito mais do que sinônimos de misericórdia, então incontáveis vezes aparece a palavra misericórdia como sinônimos diversas, centenas de vezes. Jesus disse em Mateus 5:7, felizes são os misericordiosos, pois Deus será misericórdia delas. Em termos gerais, meus irmãos, misericórdia é a atitude concreta de compaixão para alguém que está necessitado. Misericórdia é a capacidade de você sentir, é a capacidade de expressar compaixão, empatia e simpatia com aquele que necessita, com aquele que está numa situação difícil, de crise, e fornecer-lhe ajuda, fornecer-lhe apoio necessário para enfrentar os tempos difíceis. Ao redor de nós, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão lutando, quantas pessoas quebradas, sobrecarregadas, muitas vezes se encontram em solidão. Nós precisamos aprender a servir essas pessoas, a carregar a sua pesada cruz. Todos nós já tivemos momentos, estações na vida ou dias em que nós achamos que simplesmente nós não poderíamos ir mais à frente. Mas alguém teve misericórdia de nós, alguém serviu, alguém pegou pela nossa mão e diz, não pare, vamos caminhar juntos. Dizer para alguém, vai ficar tudo bem, tenha fé em Deus, não é o suficiente, é preciso servi-la, é preciso caminhar, isso é o dom de misericórdia. Jesus contou isso de forma muito mais clara através da parábola do bom samaritano. Estava passando ali aquele homem que estava jogado, espancado, ferido, machucado, e passa o sacerdote. Olha, eu vou orar por você, eu vou levar o seu nome para a igreja, estou indo para o culto. Minha igreja vai orar por você. Não era momento de orar, oração é importante. Mas a oração não é substitutivo para termos um olhar, e não só um olhar, mas uma atitude de misericórdia. Eu não duvido que aquele sacerdote tenha tido um olhar de misericórdia, mas Jesus não está se importando apenas com olhares. É preciso mais do que um olhar, é preciso mais do que um arrepio, é preciso mais do que uma pena, é preciso parar o que está fazendo. Mas sabe qual é o problema de exercer misericórdia? É que dá trabalho, custa, dói no bolso, tira a bagunça da nossa agenda. Mas Jesus ensina que a misericórdia, ela deve ser uma prática da nossa vida. Assim como eu servi, vai dizer Jesus, façam o mesmo. Não foi para curtir, para admirar, mas foi para nos inspirar a ser como Jesus. E se nós somos cristãos, precisamos aprender a ser como Jesus é. Eu não estou dizendo que é fácil, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é sempre agradável, mas que é necessário a gente servir as pessoas. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos que ele ensinou muito sobre misericórdia, fazendo misericórdia. Isso não foi apenas para registro, mas foi para que nós fizéssemos o mesmo. E uma dessas famosas histórias de Jesus sobre misericórdia, ainda nos fala que uma segunda pessoa passou por aquele caminho, um levita, uma pessoa que servia na casa de Deus. E aí aquele homem passou largo pela indiferença. Deverá ter alguém que tenha mais habilidade de socorrer esse homem, porque eu não posso, eu estou atrasado.
E finalmente para ali aquele samaritano, que para a sua agenda, que para a sua viagem, que para as suas ocupações, que suja o seu carro, vamos parafrasear, para estender a mão àquele homem que precisava de misericórdia. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Na verdade, a única maneira de você se tornar um cristão é se Jesus tiver misericórdia de você e de mim. O versículo mais curto da Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou porque um amigo seu havia morrido. E a Bíblia fala muito sobre a vida emocional de Jesus, mas a emoção que é mencionada, mais do que qualquer outra, é a compaixão. Não foi um choro apenas de estagnação, foi um choro de transformação profunda com aquela família que sofria. Volto a repetir, meus irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos estão sofrendo, estão se sentindo cansadas, estão enfrentando dificuldades, mas não há quem passe isso com elas. Estão se encontrando solitárias, lutando suas próprias lutas sozinhos. Porque às vezes a gente, como essas pessoas no caminho do samaritano, nos encontramos tão ocupadas, tão ensimesmadas, que simplesmente a gente passa de largo. A gente apenas sente pena, mas não misericórdia. E que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que nós possamos exercer misericórdia com quem precisa de compaixão. E há muitos dias em que realmente nós precisamos muito de compaixão. Quantas vezes nós também estamos estagnados, cometemos erros, criamos problemas, dores, perigos, e chega Jesus e diz: a minha graça te basta, eu tenho misericórdia de ti, eu tenho compaixão de ti, eu te perdoo, eu estou contigo para te ajudar. Por isso que amamos tanto Jesus. E Ele nos ordena: vá e faça o mesmo. Só que a gente termina só ali, o bom samaritano fazendo. Vá e faça o mesmo. Ele também era muito compassivo com as mulheres, com as crianças da sua época. Os líderes religiosos da época de Jesus tendiam a evitar as mulheres, tendiam a evitar as crianças, os doentes. Mas Jesus teve muita compaixão por eles. Uma história muito famosa de Jesus com uma mulher samaritana. Ela está num grupo de pessoas que são rejeitadas. Ela se casou, se divorciou várias vezes. Ela está morando com um cara que nem é casado com ela. Todas as mulheres acordam cedo, vão de manhã pegar água no poço, não querem se associar a uma mulher de moral questionável. E ela vai ao meio-dia ali para pegar a sua água, e ela tem um encontro que mudou a vida dela, um encontro com Jesus de Nazaré. E Jesus está ali, tendo aquele encontro com aquela mulher, conversando com ela. Jesus não é indiferente ao sofrimento das crises emocionais daquela mulher. Jesus não trata aquela mulher como um ausente, mas aqui é o ministério presente de Jesus. O dom da misericórdia. Quantos precisam? Eu preciso, Senhor, desse dom da misericórdia. Porque assim como o Senhor usa misericórdia comigo, eu preciso usar de misericórdia com meu irmão. Assim como quando eu oro a Deus pedindo perdão pelos meus pecados, eu preciso aprender a perdoar o meu irmão quando peca contra mim. Esse é o dom de misericórdia que nós só temos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há momentos e situações em que somente a presença importa. E Jesus está presente. Ele se senta com pessoas, ele se encontra com as pessoas, ele está disposto para as pessoas, indo até elas e exercendo misericórdia. Indo até elas, provocando um encontro. Meus irmãos, quem está doente não vai, precisa, quem está rendido no chão precisa de ajuda. Jesus foi até aquela mulher e foi diaconar na vida dela. E ele mudou a vida daquela mulher. Como nós também podemos ser canais de instrumentos de Deus para mudar a vida de algumas pessoas que estão sofrendo, que estão lutando as suas vidas sozinhos, que têm uma sede
que não consegue ser saciada, mas quando essa pessoa se encontra com a fonte da água-vida, ela deixa de buscar no poço aquilo que ela encontrou diante dela. Quando se trata de misericórdia, nós precisamos aprender com Jesus a usar misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque Deus será misericórdia delas. Deus precisa, não porque lhe falte algo, mas Deus conta com nós, com cada um de nós, como cooperadores desse ministério de exercício da misericórdia. Meus irmãos, a indiferença não combina com o seguidor de Jesus. Eu penso que há dons que cabem em alguns e outros que vêm sobre medida, e outros que servem para todos. E um desses dons que servem para todos é o dom da misericórdia. Então, a forma de nós servirmos, um desses dons é o dom do serviço, e esse serviço se manifesta através da misericórdia. O segundo dom é um dom da hospitalidade. Hospitalidade é essa capacidade de receber estranhos, entreter convidados, servir com alegria, com prazer, de incluir, ser acolhedor, receber bem as pessoas, ser testemunha do amor de Deus e a extensão desse amor. No reino de Deus não existe pessoas inúteis. Todos são úteis no reino de Deus. Portanto, esse dom da hospitalidade, quem recebe bem o próximo, é bem recebido por Deus. Essa era uma característica da igreja de Roma. Os cristãos eram reconhecidos por causa da sua capacidade de tratar bem, mesmo quando eles eram destratados. Nós somos reativos. Se você me tratar bem, eu te trato bem. Se você me tratar mal, eu te trato mal. Se você for cordial comigo, eu sou cordial com você. Se você não for, eu também dou na mesma moeda. A igreja de Roma era conhecida pela sua hospitalidade. Olha o que Paulo escreve em Romanos 12, 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Paulo, escrevendo a Tito 1:8, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Atos dos Apóstolos 16:34, então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Você tem um dom da hospitalidade, de receber pessoas. A Bíblia diz que, em Hebreus 13:2, não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Jesus falou: aquele que recebe um desses meus pequenininhos, a mim que está recebendo. E aqueles que negam, é a mim que estão negando. Você tem hospedado na sua vida novos amigos, pessoas que Deus coloca na tua vida, e que você coloca no hall de amigos: eu vou cuidar desse amigo, eu vou cuidar desse irmão, eu vou cuidar dessa pessoa. Isso é uma forma de ser hospitaleiro. Uma forma de hospitalidade é chegar uma pessoa na nossa comunidade de fé e você acolher. Que bom que você está aqui, que bom que você veio hoje, que bom que você faz parte dessa família, que bom caminharmos juntos com Deus. Talvez são algumas percepções que Deus vai dando para você, que você precisa entender isso, não apenas como uma intuição, mas como uma semente que Deus colocou para forjar em você um dom que vai abençoar outras pessoas.
Quem já... Óbvio, é até perigoso falar, dando só um exemplo. Existem muitos exemplos na nossa própria família de fé, na nossa comunidade de fé, de pessoas hospitaleiras. Mas me veio à mente aqui o Carlos Espíndola. Quem já teve a oportunidade de ser recebido pelo Carlos, sabe a hospitalidade que é o Carlos. Como você sai de lá bem daquela casa. Existem outros, tá, irmãos? Estou falando de alguém que não está aqui justamente para não desprivilegiar outros irmãos. Recebe com alegria. Carlos fala assim, vamos comer o peixinho lá em casa. É quando você vê um banquete, né? Tem peixe, tem camarão, tem uma salada, umas coisas. É o jeito dele. É uma pessoa hospitaleira. Uma pessoa que tem esse dom dado por Deus, que faz com uma maestria, com cuidado, que prepara a semana toda para receber aquela pessoa. Tem muitos irmãos que sejam assim, talvez você tenha esse dom. Como é que você pode usar esse dom, essa capacidade, essa habilidade para abençoar outras pessoas? Para testemunhar da graça de Deus. Tem um terceiro dom, que é o dom do serviço ainda, que é o dom do discernimento. O discernimento é você ver distintamente, é você ter a capacidade de avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. É a capacidade que Deus dá de você perceber coisas que elas são... Pode ser crença, pode ser pessoas, pode ser circunstâncias, você perceber algo além daquilo que o olho consegue enxergar, daquilo que a percepção humana consegue perceber. Você consegue distinguir, ó, isso é de Deus, isso aqui não é de Deus, não vamos por esse caminho. Quem tem discernimento consegue ouvir o que não foi dito. Percebe o que está oculto. E a gente percebe isso no ministério de Jesus. Jesus não confiava nas pessoas, porque ele sabia tudo sobre as pessoas. Ele não confiava em todas as pessoas. Ninguém precisa falar sobre a natureza humana, porque ele sabia o que estava no coração de cada uma das pessoas. Algumas pessoas vinham até Jesus e ele podia ler os seus motivos. Alguns vinham para Jesus não pela adoração, mas pela bajulação. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ah, você é um bajulador, você está aqui achando que vai me iludir com esse discurso, com essa pseudo-adoração. Seja sincero, meu jovem. Jesus confiou em algumas pessoas, mas não em todas, porque ele sabia o que havia em todas as pessoas. Jesus valoriza a sinceridade do coração. O discernimento, meus irmãos, é o contrário de ser ingênuo. Pessoas ingênuas vivem perigo. Todos nós somos cegos para o nosso próprio ponto cego. É importante dizer que muitas pessoas que têm um dom do discernimento podem se tornar críticos insensatos. Alguém que está sempre dizendo todo mundo que está errado, mas nunca ajuda a descobrir como mudar essa situação. Se você está sempre preocupado, o que está errado, a gente precisa também nos preocupar com o que está dando certo, ou por que está errado, como eu posso servir para que esse erro seja superado. As pessoas com dom de discernimento podem nos ajudar a descobrir verdades a respeito de quem é Deus e qual é a sua vontade. Existem muitas pessoas no mundo espiritual displicentes, desatentas, não vigilantes. E as pessoas que Deus coloca na nossa vida, que têm discernimento espiritual, têm uma visão aguçada sobre as questões espirituais, Deus coloca na nossa vida para trazer livramento. Meu irmão, não vai por esse caminho. Ore mais a respeito disso. Isso não é de Deus. Isso parece ser bom, mas não vai ser abençoador. Isso fere os princípios de Deus. Quem sabe você tem um dom do discernimento para exortar, para repreender em amor algumas pessoas que precisam desse dom do Espírito Santo de Deus. Outro dom do Espírito
é o dom do serviço. As pessoas trabalham, mas apenas pessoas com os dons de ajudar, da diaconia, elas fazem isso com alegria. Vê quando a mãe vai falar para o filho, lava a louça, o filho vai com aquela alegria, né? Não é assim, Lauri e Padilha? Os três chegam a brigar. Não, a louça é minha. Pode deixar que eu vou lavar. O vaso também eu vou limpar. O banheiro é aquela briga, né? Para servir, para ver quem que vai servir. No reino de Deus, às vezes, não é difícil. Os filhos de Deus brigam para quem que vai servir. Não, vai lá, irmão, vai você. Isso eu não gosto de fazer, isso eu não quero. No reino de Deus tem coisa que a gente não gosta de fazer, mas que a gente tem que fazer, porque a gente é diácono, a gente é doulos, a gente foi chamado para servir. Então, serve com alegria, para ajudar a aliviar o fardo do outro. Serve com amor, serve com esmero. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, todo o seu ministério é o ministério do serviço. E certa vez, 2 discípulos de Jesus estavam combinando entre eles quem seria o maior entre eles. Um queria sentar à direita, o outro queria sentar à sua esquerda, como que assim, olha, quando olhar para a gente, na ausência de Jesus, quem manda aqui é o Tiago, ou então é o João. E o que Jesus falou? Quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o servo, que seja aquele que serve a todos. O lugar mais alto que a gente pode estar no reino de Deus é aos pés de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Jesus, ele começa servindo. Ele se abaixa naquela ceia, ele lava os pés dos seus irmãos, ele lava os pés dos seus discípulos, ele lava os pés dos seus amigos. Aqueles pés calejados, sujos. Jesus limpou os pés de todos, inclusive de Judas, que o traiu. Jesus serve e ainda serve. E assim, em última análise, meus irmãos, toda a vida de Jesus é de serviço. Você tem tido esse dom? Você tem aperfeiçoado o dom? No que você serve o reino de Deus? Você tem feito com perfeição, com dedicação, dando o seu melhor? Tudo o que nós fizermos, seja em palavras, seja em ações, fazei-o para a glória de Deus. A questão é entre nós e Deus. Dom é ajudar, dom é servir, é dar de si. Teve um desembargador, irmãos, se converteu. E aí teve um encontro de serviços que tinha para a igreja. E eu, sem noção do irmãozinho, que estava lá distribuindo os serviços, sem noção que eu falo brincando, ele viu o desembargador, mas ele não sabia que o cara era o desembargador. Ele falou, olha moço, o senhor quer servir aqui na igreja? Que a gente tem aqui é para ficar no estacionamento, para auxiliar ali nas vagas do carro. E aí o que ele fez? Eu falei, eu quero servir, eu quero fazer algo a partir da minha igreja, eu quero fazer parte disso que Jesus está fazendo. E se é isso que tem para fazer, ele falou, o que o senhor sabe fazer? Eu falei, olha, eu sou novo na fé, eu me converti recentemente, eu estou aprendendo, então assim, o que tem aqui para ti é isso, ajudar ali no estacionamento. E aí naquele período de estacionamento, o pessoal foi vendo, gente, mas aquele é o desembargador fulano de tal, o que ele está fazendo ali? Gente que trabalhava para ele lá no seu ambiente de trabalho, do qual ele estava servindo e servindo com alegria. Não importa o tipo de serviço, se Deus chamou e deu essa responsabilidade, eu vou fazer com toda alegria.
Agora, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado para quem tem um dom de misericórdia, de hospitalidade e o dom do serviço, é aprender também uma palavrinha muito poderosa, chamada não. A gente precisa servir não na medida da gente, mas na medida do Espírito Santo. É por isso que os dons, eles são interligados. Você precisa ter discernimento para servir algumas pessoas. Você é ser humano finito, muitas vezes nós ficamos sobrecarregados e esgotados. Você precisa dizer não às vezes. Não é que eu não te ame, não é que eu não me importo com você, mas é porque eu não posso fazer isso. Preciso manter suas prioridades em ordem. Se você é casado, primeiro ajude o seu cônjuge, seus filhos, e depois ajude outras pessoas. Mas o que você não pode fazer é ficar só ajudando a sua família e não exercer o seu ministério. E outro pecado que você não pode fazer é servir os outros, o seu ministério, e negligenciar a sua família. Nós precisamos cuidar desse sentido, desse aspecto. Quinto dom é o dom da administração. O ministério que Jesus inclui, isso é, ele escolhe do seu círculo Pedro, ele escolhe Tiago, escolhe João, e depois mais 12, depois ele escolhe um grupo de 70, e depois ele envia 2 a 2, e o grupo depois cresce para 120, e ele arquiteta, ele organiza o seu ministério por níveis de liderança. Hoje Jesus Cristo está governando, reinando do céu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele está vivo, e bem. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está literalmente administrando toda a história da humanidade. Ele está trazendo cada detalhe profético e promessa da sua palavra, para que ele volte a cumprir tudo o que planejou com antecedência. E ele incumbiu a sua igreja com dons, com habilidades, para que o seu projeto possa seguir adiante. E quando a gente lê a Bíblia, você vibra com pessoas como José, como Neemias, que foram excelentes administradores. Você vibra quando você escuta a história de pessoas que administraram bem, que foram bons mordomos. Uma das palavras para servo na Bíblia é mordomo, é aquele que administra bem aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Quando as coisas são mal organizadas, você fica precisando consertar isso, aquilo, outro. Então você quer ajuda. Quando você não tem o dom da administração, ou quando você despreza o dom da organização, nós precisamos, meus irmãos, realmente levar a sério. Se você tem um dom da administração, ajudar de repente aquele irmão que tem a sua vida financeira uma bagunça, que tem a sua vida caótica. E Deus levanta entre o seu povo, entre a família da fé, aqueles que podem exercer esse dom de forma de abençoar outras pessoas. Às vezes pode haver tensão entre os dons de liderança e de administração, mas eles funcionam melhor juntos. Como é que você administra o seu tempo? Como você administra o seu dinheiro? Como você administra os talentos, as habilidades que Deus te confiou para o serviço da obra do Senhor? Um outro dom, o dom da generosidade, é essa capacidade, não apenas de dar dinheiro, mas de usar o dinheiro em benefício do avanço do reino de Deus. Se dar, se doar, ter sabedoria para gerenciar aquilo que Deus confiou, não apenas para suas necessidades, mas para ajudar o ministério de Jesus. Jesus, ele ensina cerca de 25% do tempo sobre mordomia, sobre generosidade, sobre doação. Além disso, Jesus, ele paga os seus impostos ao governo, ele entrega o seu dízimo a Deus, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Durante toda a vida de Jesus, ele está oferecendo, ele está dando, ele está sendo generoso. E a Bíblia diz que Deus ama que dar com alegria.
A Bíblia diz que é mais abençoado dar do que receber a bênção. Não é o que damos para receber, mas ao dar nós recebemos uma bênção, porque dar é uma bênção. Paulo vai falar, Deus ama o que dá com alegria. Nosso Deus é um Deus doador e nós precisamos aprender a ser generosos como Deus é. Ele não é um tomador. Você tem esse dom da generosidade? Você tem se dado em prol do reino de Deus? Ou você só quer as bênçãos de Deus para si? Ou você acha que ao dar vai te faltar? Deus, Ele semeia. Deus abençoa, faz multiplicar na vida daqueles que entendem esse princípio da generosidade. A pessoa generosa sempre está perguntando: o que eu posso fazer? Vive com um sentimento profundo de débito com Deus. Deus tem sido tão generoso comigo, eu preciso fazer algo para agradá-lo. Eu preciso fazer algo para retribuir. A pessoa procura oportunidade para dar quando ninguém está pedindo, porque ama ajudar. Isso é uma dádiva que o Espírito Santo enche no coração de alguns dos seus filhos. A desvantagem desse dom é novamente como as pessoas têm um dom de ajudar ou servir. Você precisa aprender também a palavrinha mágica não. Porque às vezes você será uma pessoa generosa, mas pode não ser um bom mordomo. Há dois lados da mesma moeda. Seja um bom mordomo para que possa ser generoso. Se você for apenas generoso, pode estar dando dinheiro para a pessoa errada, para o motivo errado. Talvez porque a pessoa não é organizada. Senhor, eu preciso do dom do discernimento para entender como eu posso ser generoso. E não me importa com quanto, mas como você faz aquilo para agradar a Deus. Quero terminar essa palavra, meus irmãos, falando do sétimo dom, que é o dom da fé. Essa capacidade de visualizar e de vislumbrar o que ninguém consegue ver. Deus criou os céus e a terra, Ele abriu o mar vermelho, Ele derrubou os muros de Jericó. Você tem esse dom da fé? Olha, eu não estou vendo, as pessoas não estão vendo solução, mas eu estou vendo um Deus que pode fazer o milagre acontecer. Deus pode até não fazer, mas você não tem dúvida nenhuma de que Deus pode, se Ele quiser. E você clama orando com fé. Você vê os obstáculos não como impeditivo, mas como oportunidade para ser desafiado a confiar em Deus, no Deus dos impossíveis. Eu não acredito mais na salvação desse fulano de tal. Não, eu creio que no tempo certo Deus vai se revelar para ele ou para ela. Incrível, isso significa que Deus vai aparecer maior do que nunca. Porque você tem um ministério de oração eficaz. Se você tem um dom da fé, não use isso como desculpa para ser também irresponsável, de colocar tudo em Deus. Então, se você pensa, eu não preciso ir trabalhar, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E o Senhor disse para ir trabalhar. Há coisas que Deus nos atribui como nossa responsabilidade, mas a fé não é irresponsabilidade. É andar nessa responsabilidade confiando em Deus, que é fiel às suas promessas para aqueles que são obedientes. Esses são os dons de servir. Esses são os dons que nós podemos desempenhar e pedir a Deus: Senhor, eu quero aperfeiçoar o dom, a habilidade que o Senhor me deu a serviço do Senhor. Eu quero exercer misericórdia, porque eu me considero uma pessoa impaciente, uma pessoa indiferente, uma pessoa desligada. Eu quero exercer misericórdia na vida de alguém. Pode ser que você peça ao Senhor nessa noite o dom de administrar aquilo que Deus confiou a você. Administrar o tempo, administrar o seu dinheiro, administrar as suas habilidades, em prol do avanço do reino de Deus, em prol de abençoar vidas que Deus colocou no teu relacionamento. Talvez o dom da doação, se dar mais para Deus, ser mais generoso,
mais liberal. Talvez Deus tenha despertado em você o dom da fé, de ver aquilo que o olho humano ainda não consegue enxergar, de ver para além das possibilidades, de ver algo e orar profetizando. Eu creio, Senhor, nisso aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer solução para isso, porque é o Espírito que coloca no nosso coração, e quando Ele coloca, Ele realiza, porque o querer e o efetuar é dEle, não nosso. Mas nós somos apenas canais do Espírito para profetizar aquilo que é Ele que vai fazer. Talvez você tenha o dom do serviço, você é inquieto, você quer fazer sempre algo para Deus e quer fazer sempre melhor, você quer servir as pessoas. Você é hospitaleiro, você é aquele que identifica as pessoas, que recebe as pessoas, que integram as pessoas. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? Qual é aquilo que Deus tem trazido inquietação no teu coração? O que Deus tem incomodado você a fazer em prol do avanço do reino dele? Onde é que você se encaixa no reino de Deus? O que você pode fazer para contribuir para que o reino de Deus possa avançar, vidas sejam abençoadas? Feche seus olhos, fale com Ele nessa hora. Senhor, eu sou o teu servo. Eu posso não ter todas essas qualificações, mas eu quero exercitá-las de maneira que eu possa descobrir o que o Senhor tem me dado de presente, para que eu possa usar esse presente em prol do avanço do teu reino. Se é misericórdia, que você exerça misericórdia, como Deus exerce misericórdia na sua vida, exerça na vida de alguém. Talvez de receber pessoas na sua vida, na igreja, na sua família, de abrir a porta da sua casa para acolher pessoas, para encorajar pessoas. Talvez você precise de discernimento do céu para as decisões que você precisa tomar, para o modo como você usa o seu tempo, para o modo como você usa as suas habilidades, o seu dinheiro. Talvez você precisa pedir a Deus: Senhor, eu quero servir o Senhor cada vez melhor, com mais consciência de que tudo que eu faço é para o Senhor. Eu não quero ser só apenas servido, mas eu quero servir, dar a minha vida, gastar mais a minha vida no serviço do reino, gastar mais o meu tempo no serviço do reino, gastar mais as habilidades no serviço do reino. Mas me mostre, Senhor, como fazer, onde fazer. Eu quero aprender a administrar, Senhor, o tempo, os recursos que o Senhor confiou a mim. Eu quero ser generoso, eu quero ter o dom da fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, e eu quero viver para agradar o Senhor.